Bem-vindas ao Elas Viajam. Esse é um podcast feito por mulheres e para mulheres, onde a gente escuta um pouquinho de várias histórias pelo mundo. Eu sou a Mary e eu acompanho essa jornada com vocês. Hoje a gente tá com uma mulher muito incrível que já fez intercâmbio na Austrália, fez intercâmbio também nos Estados Unidos, na Argentina e já viajou por vários lugares do mundo. Bem-vinda, Muriel! Muito obrigada, Mary. Mulher muito incrível. Eu tô com outra mulher muito incrível. Muito feliz com o convite. Obrigada. Vamos lá, conta um pouquinho de você pra gente. Nossa, Eu bom. sei que é bastante coisa pra contar, várias histórias pelo mundo, mas Então, se apresente, por são favor. muitos anos já também, aí com bastante coisa gostosa de contar, mas primeiro eu fiquei muito feliz com o convite, porque o Obrigada. assunto intercâmbio é um assunto muito especial para mim, Uhum. assim, na minha vida, realmente, desde o primeiro intercâmbio foi, posso chamar que um divisor de águas. Muita coisa na minha vida veio através disso do intercâmbio. Sim. Pessoas muito especiais e experiências que tiveram a ver com isso. Então, acho que falar sobre isso hoje vai ser emocionante, vai ser muito legal. Que legal. Você fez seu primeiro intercâmbio com quantos anos? Fiz com 17 anos. Então, ainda adolescentezinha para a Austrália, fui para estudar inglês. Terminei o ensino médio aqui, que era o colegial na época, né? Sim. E fui para Sydney. Você ficou quanto tempo? Fiquei um ano. Eu fui para ficar 6 meses, mas renovei o visto e acabei ficando um pouquinho mais. Ai, que legal. Estendi. Você apaixonou pelo país? Muito, muito, muito mesmo. Me senti em casa, assim, Que sabe? legal. Muito bem recebida e acho que se eu tivesse sido mais velha, eu teria ficado. Teria ficado. Um É lugar que eu muito me identifiquei comum muito. a galera ir pra Austrália, Sim. falar, ai, não, eu vou, mas eu volto, e não volta. E não volta, E não né? volta. Eu acho que até ouvi isso num outro podcast. Falei, eu quase fiquei. Eu falei, olha, acho que esse sentimento é normal mesmo. Quem vai mais velho deve pensar duas vezes para voltar, né? Sim, com certeza. E esse um ano você ficou em Sydney? Fiquei em Sydney. Fui viajar, né, pela Austrália, consegui ir para a costa, tal, lá para cima, até Cairns. Fui até lá embaixo também, na parte da neve. Eu nunca tinha visto neve, então lá vi a neve também. Fui para o deserto, consegui ver muita coisa da Austrália. E fui 2 vezes para Nova Zelândia, enquanto eu Ah, estava que lá. legal. Deu para viajar legal, Bastante. assim. Mas morando mesmo, fiquei na Austrália, só em Sydney. E suas outras experiências de intercâmbio? Nossa, lá foi a que abriu, Aham. assim, de falar, meu Deus, esse negócio eu quero fazer pro resto da vida várias Eu vezes. sempre falo que intercâmbio vicia. Foi parece que abriu um portal, assim Uhum. mesmo, sabe? De descobrir, foi a primeira vez que eu saí, né, do Brasil. Você foi sozinha, Fui com sozinha. 17 anos. Na verdade, estava fazendo tudo para ir Aham. sozinha. Não sei de onde veio aquilo, ninguém da minha família tinha feito intercâmbio. E a primeira vez que eu ouvi falar desse, né, essa possibilidade de viajar para estudar, eu tinha 15 anos. Eu nunca vou esquecer, eu ouvi no rádio. Olha só como faz muito tempo. Eu ouvi no rádio, que legal, tem uma empresa aqui em Sorocaba, na época a Rádio 89 ainda, foi muito engraçado. Nossa. Que faz intercâmbio, gente, eu quero fazer esse negócio. E aquilo ficou, eu estava com 15, ficou. Aí com 17 que eu consegui, né, ver as coisas acontecerem para que desse certo. Mas, na época, eu falei pro meu primo mais velho, de Santos. Falei, Ricardo, eu vou fazer intercâmbio. Ele, como assim? Você vai sozinha? Eu era bem mais novinha que ele. Uhum. Acho que eu vou também. E aí ele foi na mesma época. Minha tia ajeitou as coisas Uhum. para ele por lá e ele foi também. O engraçado foi que a gente ia embarcar junto e meu visto foi negado. Meu primeiro visto foi negado para a Austrália. Não E aí eu estava acredito. praticamente assim, cancelando a viagem, já estava me ajeitando aqui, falou, não, né, tocar o barco, precisava me inscrever no cursinho na faculdade, porque não ia dar certo, tinha acabado de sair do ensino médio. E aí ele foi na frente, ele chegou um mês antes que eu lá. E aí, uma pessoa muito especial daqui, da urgência, inclusive, que me atendeu, ajudou a gente a rever essa documentação. Falou, não, você vai, você tem que ir. Uhum. E isso é algo, assim, que precisa acontecer para você. Eu falei, nossa, foi um anjo na minha vida, literalmente. Se não tivesse sido ele, talvez eu não tivesse feito intercâmbio. E aí, fui. Eu cheguei um mês depois, cheguei na Copa de 2002. Brasil jogando, e tinha aquela coisa dos jogos, e o pessoal se reunia para assistir os jogos, e o Brasil ganhou naquele ano, e foi uma festa em Ai, que Sydney. incrível. Parecia que eu estava no Brasil. E
E foi. Foi doido, né? Viver fora, assim, foi legal. Isso é muito importante, né? Você teve a experiência do visto negado e ainda assim não desanimou. Não, confesso que eu fiquei bem triste, falei, nossa, acho que não é, sabe, para ser. Eu lembro que estava sendo assim, como eu falei, na minha família nunca ninguém tinha feito intercâmbio, era algo significativo mesmo, financeiramente falando, foi um sacrifício grande, estavam mesmo investindo nesse sonho, que muita gente não entendia, falava, gente, mas de onde ela tirou essa ideia? E era uma coisa do coração, e acho que quem me ajudou, né, que na época foi aqui da agência, ele viu isso, ele falou, gente, que era o Alan. Ele falou, não, ela vai sim. Ele falou, nunca fiz isso pra ninguém, vou falar. Não sei se posso falar. Ele foi meu padrinho, praticamente. Aí botou ele a documentação dele, ele falou, ela vai sim fazer intercâmbio. E assim foi. E foi. E foi. E o visto saiu e eu fui, e depois, né, quantas coisas para contar mesmo, depois vinha trabalhar na Just muito tempo. E a gente tem ainda uma linda história de amizade, mas foi o meu primeiro intercâmbio graças à documentação que ela colocou para eu ir. Que legal! Foi que isso. Bonito isso, né? Muito bonito, foi muito generoso. E aquilo mudou a minha vida, assim mesmo. Não só profissionalmente, né, que eu tive várias oportunidades profissionais por conta do inglês, lógico, né, e da experiência do intercâmbio em si, mas acho que dentro de mim, mais ainda, sabe? De os horizontes se expandirem mesmo, de fazer algo que tenha um significado que talvez eu nem consiga ainda dimensionar. Isso, com o passar dos anos, a gente vai prestando atenção, né? Do quanto marcou a vida. E foi o começo para muita coisa, realmente. né? Falei, gente, quero fazer isso várias vezes, viajar para vários lugares. Achei que não ia parar nunca mais. Depois a gente sossega. Mas ainda assim, tem muita coisa para você conhecer. Tem. E o outro intercâmbio próximo, depois desse? Depois da Austrália, bom, eu voltei depois de um ano. Lá eu fiquei, né, esse primeiro período para estudar o inglês e trabalhar. Então, eu trabalhei durante todo o tempo que eu estava lá. E aí, renovei para um novo curso para ficar um pouquinho mais. E quando eu voltei para o Brasil, a ideia era não... Às vezes que eu fosse viajar, eu falei, quero viajar para estudar. Porque realmente dá para a gente passear, para conhecer o lugar... Mas é uma experiência muito mais profunda, né? Assim, de troca com as pessoas e com você conseguir ficar por mais tempo, não só aquela, né, semaninha de visita e tal. Aí eu fiquei por aqui, eu fui fazer um novo intercâmbio que foi para Córdoba, na Argentina, eu já estava com 20 e pouquinho. Ainda estava na faculdade, fui fazer faculdade de turismo naquela época. Então, minha primeira faculdade foi de turismo. Com isso ainda do intercâmbio, nossa, eu quero viajar o mundo inteiro e poder trabalhar em qualquer lugar, então fui fazer turismo. E fui estudar o espanhol, que era outro idioma que eu sentia bastante necessidade. Já aprende um pouquinho de espanhol em turismo também. Aprende. Você pode escolher, né? Eu lembro que naquela época a gente tinha, acho que alguma coisa assim mesmo, uma escolha por um dos idiomas. Eu fiz turismo também. Você fez turismo também? E eu optei por espanhol. Então, e é uma faculdade que, assim, ela também tem muito, acho que essa coisa múltipla do intercâmbio, né? As disciplinas foram muito interessantes para mim, assim. Por mais que depois eu não tenha seguido na área do turismo, mas valeu muito ter feito a faculdade. E depois que eu fiz turismo, eu sempre trabalhei com intercâmbio, com viagem de estudo. Eu nunca trabalhei com viagem só de passeio, assim. Praticamente, acho que todos os meus trabalhos tiveram a ver com viagem de estudo, por essa experiência ter sido tão transformadora, sabe? Por acreditar no poder mesmo da viagem como um mergulho, tipo, para fora e para dentro. Transforma a vida, né? Aí fui para Córdoba para estudar o espanhol, fiquei um mês lá. Foi a época, como chamava? Que não foi nada parecido com essa epidemia de Covid, mas foi algo que na época marcou, acho que aquela gripe suína. É o H1N1? Isso! E eu lembro de todo mundo falando, nossa, mas você vai viajar agora? Era um mês de julho, assim. Nessa época eu dava aula de inglês. Estava dando aula de inglês também, além de outro trabalho que eu tinha. E eu tirei férias, fui e falei, não, eu preciso ir, são minhas férias, eu vou. E lá tava uma galera, assim, que não podia ir para lugar fechado. Um pouquinho, né, parecido do que a gente viveu agora. Mas Córdoba é uma cidade bem universitária, assim, então foi uma outra experiência. E eu lembro que já foi tudo muito mais, assim, tranquilo. Parece que eu estava indo, sabe, fazer uma viagem aqui numa cidade de pertinho. Falei, que legal essa sensação de novo de viajar. Mas não teve aquele, acho que por ser curto, né,
não teve o medo inicial lá da Austrália, já estava com mais Já estava idade acostumada também. já era uma coisa. Eu já tinha trabalhado até um pouco com intercâmbio aqui, então foi legal, foi outro jeito, assim, mais simples, sabe? Entendi. E valeu super. E o outro intercâmbio, que eu acho que você fez 3, né? Fiz, agora recentemente eu fui de novo, recentemente, foi acho que 2017, 18, eu não lembro agora mais, que eu fui para Nova York, aí esse já foi na minha área de atuação de hoje em dia, que é como Que atriz. é uma coisa que você ainda não contou. O que você faz hoje? Pois é, hoje em dia eu sou atriz e sou cantora. E aí o turismo ficou nesse lugar especial do intercâmbio. Acho que até por isso que hoje falar de intercâmbio me leva para uma época assim, Mais sabe? nostálgica. Uma nostalgia muito boa, que é um pedaço de mim que eu falo, olha que coisa, né? Como as coisas não são por acaso, por muito tempo, abrindo aqui um parênteses. Eu briguei com isso, eu falava, nossa, eu deveria ter ido para um caminho profissional direto para o que eu queria muito, que era trabalhar com arte. Eu sempre estive envolvida com arte ao mesmo tempo em que trabalhava com intercâmbio, né? Digamos assim, e outras coisas. Mas demorei para ir profissionalmente. Tanto que quando eu fui de vez, eu ainda fiquei nos dois, assim, estava aqui trabalhando com intercâmbio e fazendo teatro em São Paulo e assim foi. Mas esse é outro capítulo. E aí, esse intercâmbio, eu fui fazer curso de teatro mesmo. Fui para Nova York para estudar na ADA, que é a American Academy of Dramatic Arts, e na New York Film Academy. Nossa. Então, já foi diferente. Consegui ir para usar o idioma, né, que já estava comigo, mas para minha área de atuação. Então, conhecer outras pessoas que estavam lá com esse mesmo propósito, de novo, falar, olha que legal. Então, tem uma amiga italiana, atriz, que fala comigo até hoje, que foi lá para isso também. Enfim, gente de vários países, mas que estavam lá por esse olhar também da arte mais profissional. E entender como é que é, né, para eles, no país deles, viver essa profissão. E aí esse interesse de fazer o intercâmbio também para estudar, né, ver como é que é Nova York, assistir os espetáculos lá. Nossa, que incrível. Espetáculo grande, espetáculo pequenininho, conhecer os espaços, falar, nossa, gente, parece um sonho, parecia que eu estava num filme, assim mesmo. Sim. Isso 2017, 2018, agora não lembro exatamente, e o último foi para a Argentina de novo, para Buenos Aires. Mesma coisa também, para estudar um pouquinho de cinema, de interpretação para cinema lá, que eles são uma referência assim, muito grande em cinema. Um pouquinho de teatro, assisti muita peça, porque eu gosto muito do trabalho argentino. E me apaixonei, assim, é um lugar que eu quero voltar várias vezes. Se pudesse ir para Nova York, para Buenos Aires todo ano, é louco. Toda vez, todo ano. Eu iria todo ano para assistir peça, ficar lá, sabe? Tem muitos festivais, eu peguei o festival de cinema exatamente na semana que eu fiquei lá, uma das semanas, estava tendo o festival, o Bafice, que é o Festival de Cinema de Buenos Aires. E é uma cidade que respira arte mesmo, né? Muito. Eu acho muito bonito de Buenos Aires que você vê um café, aí dentro do café tem uma livraria, que daí já tem um mini palco de teatro. Exatamente, eu fiquei encantada. Gente, isso além de ser muito gostoso, charmoso, o quanto isso tem uma função, né, social, assim, muito grande. Você vê o quanto os argentinos têm uma proximidade com essa parte cultural. Quase que como, tô fazendo arte aqui no quintal da minha casa, vem, vou te convidar, esse aqui é meu café, esse aqui é o meu palco, nós temos aqui 30 lugares, vamos lá, vamos fazer um negócio, e muito próximo das pessoas. Isso que eu ia falar, não é nada muito grande, assim, é uma portinha que você entra e aí tem um mundo lá dentro, assim. Exatamente, eu fiquei encantada com isso, e é um negócio que dá vontade de você replicar aqui, falar, nossa, a gente precisa fazer isso aqui, porque, pelo menos, né, pelo que eu conheço aqui no Brasil, lógico que tem várias realidades diferentes, mas eu nunca vi nada muito parecido com isso de Buenos Talvez por conta da cultura mesmo, né? A gente precisa, como se diz, Virar se inspirar chave, nisso, e botar para funcionar, porque é algo muito bonito, assim, de simplificar no sentido mais genuíno da palavra. Literal. Ir na essência mesmo. O que é o teatro? É uma coisa assim para a gente fazer, se aproximar das pessoas, né? E eles fazem isso de um jeito muito bonito, muito inspirador mesmo. É verdade. Demais. E todas essas viagens, você foi sozinha, foi acompanhada? Como foi para você ir sozinha também? Então, a primeira
era pra eu ir sozinha, aí meu primo foi também, e aí lá ele tava vivendo a experiência dele, eu a minha, mas a gente tava sempre juntos, tinha o mesmo grupo de amigos. Tinha alguém ali, né, pra te dar um Era conforto. muito legal ter, assim, um familiar por perto, foi importante, e a gente estudava na mesma escola, então a gente acabou tendo o mesmo grupo de amigos. Eu tinha um grupo de amigos estrangeiros, e como eu trabalhava também, então eu usava muito o inglês, além desse grupo de brasileiros. Mas tinha o grupo de amigos brasileiros que era uma família, assim. Esse a gente virou grupo de WhatsApp agora, aí se reencontra. Sim. E outro dia a gente estava lembrando que fazia 20 e tantos anos que a gente tinha se conhecido lá. A gente não acreditou que eu já fazia tudo isso. E é muito especial, assim, sabe? Ver o caminho que cada um trilhou. E foi uma fase que parece que não foram só meses, foi um tempo super longo, assim, de convivência, enfim. Mas eu fui sozinha, saindo daqui. Indo para Buenos Aires, para Córdoba, foi sozinha também, sozinha. Meu marido era para ter ido, no fim pegou, na época era meu namorado, gripe suína, ficou com gripe suína aqui. Meu Deus! Eu fui para lá, não peguei, fui ótima, viajei, nananã, mas o que era pra gente fazer junto na última semana, ele não foi porque ficou doente aqui. Para Nova York fui sozinha, e para Buenos Aires, que foi o último, fui também Foi sozinha. um período sozinha, assim, e ele ia fazer igualzinho. Dessa vez ele conseguiu ir na última semana. E estava até contando para os meninos aqui, voltamos acompanhados mesmo, porque no que eu voltei eu descobri que eu estava grávida. Nossa, que incrível! E agora a gente não viaja mais sozinha. Tão cedo, a gente tá com Aproveitou tudo que tinha que aproveitar. Pois é, bebemos muito vinho. Eu falei, gente, não acredito. E já tava o Romeuzinho lá, na barriga. No forno. No forno. E foi o último, que foi agora ano... Ai, já tô me perdida nas datas. O Romeu nasceu em janeiro do ano passado, 22. Então, 2022. Foi abril para maio de 2022, que eu tava em Buenos Aires, foi o último. Então, viajar sozinha, pra mim, é como eu falei, um mergulho mesmo, assim, sabe? Você vai para conhecer o fora, mas acho que o dentro, acho que é tão grande o mergulho quanto para fora, assim. E eu gosto muito. Eu sei que agora eu gosto muito de viajar, né, com amigos, com família e com meu marido, e agora com meu filho também, é uma delícia, mas as experiências são muito diferentes. O intercâmbio, eu acho que proporciona isso de você... É autoconhecimento mesmo. É verdade. Sabe? Não sei, né? Cada um sente de um jeito, mas os perrengues que você passa, ter que parar, pensar e resolver sozinho, o estar longe, eu acho, do seu lugar, assim, né? Muito, muito confortável, muito acolhedor da sua própria casa, da sua própria cidade, da sua família, te coloca num estado muito diferente, que poucas situações te levam para esse estado, assim. Né, com o desafio da língua, com o desafio de pessoas que têm uma outra cultura para você resolver as coisas. Então, viajar sozinha, para mim, falo muito isso com amigas, tal. Ai, tô assim, tô só. Falo, vai viajar, faz alguma coisa, pega um mês, pega um curso, vai. Mas eu vou sozinha. Eu falo, gente, isso é ótimo. Eu adoro. Aproveita essa oportunidade. E você nunca tá sozinho. É verdade. No intercâmbio, as coisas que você faz, realmente, se você quiser ficar sozinha, você pode ter esses momentos sozinho. Mas a chance de você estar em grupo, em contato com pessoas que vão te trazer N outras visões, é enorme na escola, nos passeios. Na Austrália mesmo, eu fiz algumas viagens com amigos, mas a maior parte das viagens foi sozinha. Sozinha, e que lá eu encontrava com um grupo de pessoas, né? No que a gente chamava o hostel, né? Que se diz o backpacker, que a gente chamava lá. Então, você sempre vai encontrar com outras pessoas. Hoje, eu não sei como é que seria, né? Naquela época, eu estava jovenzinha, então era algo que botava a mochila e ia, assim, sem pensar muito. Hoje eu olho e falo, caramba, com 17, acho que porque eu já tive filho agora também, eu fico pensando, gente, mas ele com 17 vai ser muito pequenininho, muito mocinho, muito cedo. Eu falo, minha mãe foi uma pessoa muito corajosa. Sim. E o sozinho tem algo de especial, assim. Principalmente para a mulher. É verdade. Eu lembrei de um filme, que é aquele Comer, Rezar e Amar. Engraçado que eu já vi ele umas 10 vezes, mas toda vez que eu vejo, me para isso. O quanto viajar tem... É algo de
de terapêutico mesmo, e Sim. curativo, desse mergulho que não te leva para outras coisas, né? Outras coisas não te dão essa experiência. Te dão outras experiências, mas a viagem sozinha tem algo de mágico. De mágico. É. Eu tava ouvindo você falar, eu lembrei do meu intercâmbio também, que eu fui É. sozinha. E Eu aí? nunca tinha entrado num avião sozinha ali, foi muito desafiador. Eu só Essa acreditei palavra. mesmo depois que eu passei do portão de embarque, que minha tia, ela foi comigo no aeroporto, que a gente é muito É. próximas, né. Depois que eu passei o portão de embarque, eu olhei pra trás, não vi ela, pensei: "Poxa, tô Agora sou tô eu. indo sozinha mesmo". É real, eu vou É mesmo. real. E aí eu estava com medo, né. Na hora que eu pisei na Inglaterra, né, em Londres, eu falei: "Meu Deus, e agora?". E agora? Tipo, não tem como voltar, Não né? Ou tem. melhor, tem como voltar, mas fala, não, Eu tô eu preciso aqui. ir, é pra Exatamente. frente que se anda, pra frente Brasil, né? Aí foi muito incrível mesmo, foi tudo isso que você descreveu, assim, até fiquei É, emocionada, porque olhando pra trás hoje eu penso o quanto eu fui corajosa, corajosa. o quanto eu encarei as coisas de um jeito muito bonito, assim. É, Porque eu não é, sabia que eu conseguia fazer tudo aquilo que eu fiz. é. Então é bem incrível mesmo. E a gente duvida muitas vezes, né? Fala, nossa, ou não é Exatamente. pra mim. Eu vi isso, acho que foi no podcast Sim. número 1. Falou, ai, não sabia se isso era pra mim. E o quanto a gente se coloca em xeque assim, né? Fala, Uhum. nossa, eu, mulher, viajando sozinha. É claro que assim, eu vejo até as diferenças de quando eu fiz o primeiro intercâmbio lá atrás, Uhum. né? Em 2002. A gente tá falando de 23 anos atrás. Às vezes parece pouco, às vezes parece muito, Uhum. mas muita coisa mudou, né? Sim. Tem uma geração inteira aí e de meninas fazendo intercâmbio novas Uhum. e mulheres mesmo viajando profissionalmente ou viajando para fazer seus cursos nas suas Uhum. áreas. Eu lembro que eu encontrei uma amiga em Nova York quando eu estava lá, que estava para fazer um curso na área dela, de finanças, e ela falou, Mu, a gente estudou junto no Aham. colegial. Hoje eu lembro da gente lá no Rubens, né, no colegial. Nossa, me dá um orgulho tão grande de eu estar aqui hoje fazendo em inglês, Uhum. né, a especialização que eu queria. A gente sabe da batalha que foi chegar até aqui. Exatamente. Então é emocionante mesmo. Fica emocionado, viu? Eu também. Porque porque é um sonho que, infelizmente, ainda quanto a gente não tem acesso, né? A gente sabe que é algo, é um privilégio muito grande viver isso. Ainda bem que tá se abrindo cada vez mais, existem N formas de a gente fazer isso acontecer e que fique mais acessível mesmo, que as pessoas olhem e falem, ah, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso e vou achar um jeito de fazer. Porque tem uma expansão, uma transformação que vai muito além do idioma, daquilo que a gente fala, viajar, você aprende idioma, você, né, conhece lugares novos, é para muito além disso. E essa sensação da coragem, do eu fiz, Uhum. eu fui lá, né, com quem eu sou, e, cara, foi mais do que eu imaginava. Eu sinto isso no intercâmbio. Eu sempre Eu voltei também. gente, eu achei que ia ser isso aqui, que já era legal. Na minha cabeça já valia super. Foi muito melhor. A experiência se superou, assim, né? E a gente se sente capaz. Sim. Também fala, quero fazer de novo, acho que eu Uhum. quero de novo, de novo, de novo, de novo. Por isso. Ai. E outras viagens que você fez, que você também já viajou bastante, né? Além do intercâmbio. Eu viajei. Engraçado, quando eu falo viajei bastante, eu falo, não viajei pouco, ainda quero viajar muito mais. Mas eu viajei, tanto sim. Eu fui, deixa eu ver, fui para Nova Zelândia enquanto eu estava lá na Austrália, fui para as duas ilhas, foi maravilhoso. É, fui para a África do Sul, Ai, acho que que essa foi lindo. uma viagem internacional, né, que me marcou muito, assim, que era um lugar que eu queria muito conhecer. E a gente estava falando aqui antes, né, de lugares que a gente quer ir em épocas diferentes do ano, que você sente que quer voltar várias vezes. É outro lugar que eu sinto que eu quero voltar várias vezes. Foi, assim, muito especial, muito emocionante Uhum. mesmo. Você foi a trabalho? Não, a gente foi para passear, eu e meu marido de férias. Acho que foi a última viagem que a gente fez antes da pandemia. Então, também teve essa, sim, que a gente era um lugar que ele também queria muito Uhum. ir. E por tudo, pelos animais, pelas pessoas, pelo. Sabe quando você vê assim, você fala, meu Deus, a gente se sente pequenininho Uhum. diante da dimensão mesmo, assim, e da beleza. Você fala, eu lembro que quando eu vi, estava no Jeep, né, a gente foi Uhum. fazer safari noturno, tal, para ver os animais
A gente foi pro... Eu tenho um problema sério com as coisas de nome, tá? Acho que é o Kruger Park, que a gente entra, que a gente acampa, a gente foi ver coisas assim no que é o natural mesmo. A gente não gosta muito de ir para reserva, porque eles ficam fechados, tipo Sim. zoológico, essas coisas. A gente queria ver o mais natural possível, né? A hora que eu vi um elefante cruzando na frente do Jeep, a gente parou. Era madrugada, eu tava assim, começando a nascer o sol. Eu comecei a chorar. Gente, como assim que eu tô chorando de ver elefante? Ó, de lembrar, não parar de chorar. Eu falei, por que é isso? Como a gente é, né, assim, muitas vezes distante também dessa parte da natureza. E na África do Sul a gente se sentiu assim, lógico que aqui a gente fez outras coisas também. A gente foi para a Amazônia, por exemplo. E foi uma outra experiência, assim, Incrível. que também a gente quer voltar várias vezes em momentos diferentes, porque é algo que te faz sentir parte de um todo, né? Muito, muito maior, muito, muito especial. E eu lembro que a gente voltou, assim, tocado da África do Sul. Falou, caramba, foi pouco. A gente ficou um determinado tempo, acho que 10 dias, se não me engano, e aquilo que foi o começo, que era o que a gente mais queria, que era estar, né, acampado ali e tal na natureza, foi o que mais tempo ficou assim para nós. A gente via as outras coisas, legal, as cidades, né, tinha coisas bonitas para ver, mas essa parte de conseguir ver os animais assim de perto e essa liberdade e você fala, meu Deus, Não. é grande, como a gente Pequenininho. é pequenininho. Ai, é uma delícia, isso é muito bom. Eu não sei porquê, mas eu tenho em mim que o pôr do sol da Cidade do Cabo é um dos mais bonitos do mundo. Eu nunca fui ainda, mas eu tenho isso muito forte. Todo lugar que eu vou, eu gosto muito de assistir o pôr do sol e registrar, né, aquele momento. Mas eu tenho em mim que da África do Sul vai ser o mais bonito da minha vida. É vermelho, né? Todo mundo fala, o Rei Leão e tal, que você vê aquela coisa vermelha, você vê um vermelho. E o nascer do sol é muito bonito também. A gente foi fazer uma trilha a pé e para poder estar fora do Jeep, né? Tem uma forma de você fazer ela a pé. E eu lembro que a gente viu assim girafa de pertinho, aí a gente ia andando. Aí eles faziam assim pra gente parar, né? Para deixar os animais se aproximarem dentro de uma distância de segurança e tal, mas de você ver eles ali juntos, você fala, meu, eu não acredito que eu tô vendo isso, que a gente tá tendo essa chance de ver de perto, sabe? E eles assim, né, livres, na verdade a gente preso, e eles livres. Então, e uma cor, realmente, a cor do pôr e do nascer do sol não tem nada igual, vale muito, muito mesmo. E acho que essa foi uma das que mais marcou. E que mais? Poxa, acho que as que eu quero fazer ainda. Eu fico pensando, as que ainda estão no radar, assim, para serem feitas, sabe? Daqui para frente. Assim. Mas eu sei que você passou um pouquinho de frio também. Passei muito no frio. Canadá. Fui para o Canadá, é verdade. Fui para o Canadá 2 vezes. Foi um a trabalho, e que foi um dos piores perrengues que eu passei, que naquela época a gente não tinha ainda nem WhatsApp e tralalá, e eu lembro que procurando uma escola que eu ia visitar, uma escola de idioma lá, tinha reunião marcada, não conseguia nem avisar, não tinha celular super conectado, que nem eu tinha o celular, mas não... isso foi 2007. Eu lembro que não tava assim, não dava para eu ligar para o lugar, para avisar não que eu tinha tava WhatsApp, atrasada. né? Que chega na hora a mensagem. Um frio. Eu comecei a chorar no meio da rua. Entrei num café e falei, meu Deus, o que eu faço? Como é que eu saio daqui? Porque eu não achava o endereço. Tava perdida. Perdida, desesperada. Eu falei, não, eu não vou chegar. No fim, alguém me resgatou lá. Deu tudo certo, cheguei. Mas eu fui, não volto pra cá nunca mais. Isso foi um novembro para dezembro, assim. Eu peguei -14. Desesperador, que eu sou Foi pra bem Toronto? friorenta. Fui para Toronto, fui para Vancouver, Calgary e Ottawa. E essa temperatura foi acho que foi Calgary. Foi um lugar bem frio. Nossa, interior, né? Aí eu falei, não volto nunca mais nessa época. Só fui porque realmente tinha que ir, a feira era essa época e tudo mais. Depois de uns anos, eu fui visitar uma amiga no Natal, em dezembro. Eu falei, mas o que eu tô fazendo aqui de novo nessa época? -21. Aí em Toronto e Montreal. Montreal foi -21. Quebec foi bem gelado. É lindo de ver, né? Hoje eu olho e falo, nossa, que bonito que é. Mas é um frio que... É bonito pra foto. Isso, tipo isso. Pra mim, não... É muito legal. Eu gostei muito do Canadá.
dos canadenses em si, achei muito acolhedores, assim, bonito demais de ver. Realmente parece que você está numa pintura, né? Montreal é um sonho. Mas para ficar bastante tempo, eu sou mais Austrália, Nova Zelândia. É bom para ir ficar 5 dias e voltar. Tipo isso. Para mim é curto esse período. Sim. Assim. E falando em pintura, como que foi na Nova Zelândia? Porque as paisagens também parecem pinturas, né? Parecem. Eu tenho fotos assim que eu olho e parece que não são fotos. As fotos daquela época ainda são de rolo de filme, né? Então, você olha assim, elas têm um desenho de natureza que você fala, gente, não é possível que isso é verdade. E na época eu não sabia disso, que eu fui pra lá, que foram as paisagens do filme do Senhor dos Anéis. Esse mesmo. Nossa, aqui que foi feito Senhor dos Anéis. Eu falei, gente, eu não sabia. Quando eu fui pra lá, eu não sabia. E realmente é tudo aquilo que a gente vê. Fora que é um país, assim, que a gente ouve falar pouco até, né? Poucas pessoas, menos pessoas vão para Nova Zelândia, eu tenho essa impressão, pelo menos, me corrija se estiver errado, do que para a Austrália. E é um país delicioso, assim, muito organizado, muito tranquilo. Eles têm um clima que parece que as coisas, sabe? O ritmo é outro do país, no melhor dos sentidos, assim. É um lugar que também tenho vontade de voltar. Muito, porque tenho ótimas lembranças, assim, de lá. Eu fiquei pouco tempo, as 2 vezes que eu fui, e fazendo, né, um roteiro pela Ilha Sul e depois pela Ilha Norte, meio pré-determinado, então foi meio corrido. Pulou de bungee jump. Cheguei no bungee jump com essa ideia. Não, vou pular. Meu primo estava junto nessa vez. Foi quando a gente estava voltando para o Brasil, foi uma parada na Nova Zelândia. Foi uma das vezes que eu fui. E ele pulou. Do jeito que eu cheguei lá, eu falei, não vou pular. Não. É muito alto, né? Nossa, não. Eu falei, dá para passar bem sem. Eu lembro que acho que era, sei lá, X dólares, né? Para $300. Eu falei, nossa, não quero gastar esse dinheiro com um pulo. E não é pra mim, eu odeio a sensação de cair, assim, aquele frio na barriga, tipo o elevador do Hopi Hari. Não gosto. Eu falei, então vou passar aqui bem sem. As pessoas falam, mas você não pulou? Eu falo, não pulei. Vou passar sem pular. Você me fez lembrar outra coisa. Enquanto eu estava trabalhando com intercâmbio ainda, eu fui levar um grupo de adolescentes, aí falando em coisas radicais, né? Sim. Para Londres e Paris. E esses destinos também foram outros que eu fui a trabalho, não consegui, assim, tempo para passear, só passear, né, de intercâmbio, mas levar os adolescentes foi outra experiência. 14 adolescentes. E a gente fez coisas assim, eu lembro que pensando no bungee jump, eles queriam coisas radicais. Nossa, vamos fazer isso, fazer aquilo. Eu fui ver o intercâmbio por um outro olhar. E aí, acho que como guia, né, como, sei lá, eu não era guia do grupo, mas estando cuidando do grupo, eu já ficava olhando o outro lado. Eu falava, gente, mas eu fui nova assim fazer intercâmbio. Como? Eu falava com as mães, eu falava, é verdade, você tá com medo disso, tem que ter mesmo. Mas foi tudo super tranquilo, eles eram uma graça, assim, e a estrutura do intercâmbio para o adolescente, né, de grupo de férias, assim, foi muito divertido ver por esse lado. E Londres e Paris eu fiquei apaixonada também. Outro lugar que eu quero voltar, agora sem um grupo de adolescentes. Amei os pequeninos, mas que hoje já estão enormes, mas voltar para ver num outro ritmo. Voltar assim. Com outro pequenininho, talvez. Um pequenininho um pouquinho maior, sim. Ver um pouco de outro lado, assim. Então, vamos lá. Você já foi para a África do Sul? Por ordem. Vamos contar? Vamos. Austrália primeiro. Argentina teve a Nova Zelândia no meio da Austrália. Então, Austrália, Nova Zelândia e Argentina. Momento de tensão. Estados Unidos, acho que foi Nova York, e depois a Argentina de novo. E aí, no meio de passeio, teve Canadá antes. Canadá, então, Austrália, Nova Zelândia, Argentina, Canadá. Estados Unidos, África do Sul e Argentina de novo. Argentina. E a Inglaterra. Gente. E França. Inglaterra e França. 9 países.
Daí País, isso é 9. Eu sim. preciso de um daquele mapinha Pra para você começar colocar a no PIN, marcar. exatamente. Eu tinha esse sonho quando eu era jovenzinha. Olha, Falava, se eu quero tivesse marcar, feito não desde sei o o que lá. começo. Vivia, Mas vivia. nunca é tarde. Dá pra Nunca é fazer. tarde. Falando em Nunca é Tarde, eu estava inspirada pelo podcast da sua mãe, que eu escutei, que foi o Uhum. primeiro. Gente, escutem, que é uma coisa linda de se ouvir. E eu lembrei muito da minha mãe, falando de Nunca é Tarde. Ela foi fazer o primeiro intercâmbio dela depois dos 60. Que incrível. E virou também uma intercambista de carteirinha. Fala que uma vez que o bichinho pica, ela foi para a Argentina, depois foi para o Chile, ou ao contrário. Que legal. E ela fala que agora ela só quer viajar de intercâmbio, ela quer ir para Cuba, ela gosta muito dos países latinos. Sim. E ela fala, nossa, não, porque é muito legal, você encontra as pessoas, exatamente isso que a gente está falando. Uhum. E ela nunca tinha saído do Brasil. A primeira viagem foi no Foi de intercâmbio. intercâmbio. Que lindo. Pra ficar em casa de família, aquele mesmo... Viver a experiência completa. Viver a experiência completa do intercâmbio. E aí ela foi pra Argentina? Foi pra Argentina, foi pra Que Buenos Aires incrível. e pra Santiago, do Chile. Que incrível. E Que foi algo linda. transformador nessa época também. Né? Falo que ela foi uma das maiores incentivadoras quando eu fui fazer o intercâmbio. E mesmo com o coraçãozinho apertado, eu lembro que ela falava, não, mas eu sabia que era algo muito importante para você. Então, assim, a primeira que eu tenho a agradecer é ela pela coragem e, falando em mulheres que viajam, ela incentivou a mulherzinha dela pequena a ir começar. Ela plantou essa sementinha em mim, mesmo sem nunca ter tido essa oportunidade. Depois, quando ela teve, ela falou, gente, isso é incrível, eu quero fazer isso muitas vezes. Hoje ela tá com 72 e ela quer continuar fazendo intercâmbio. Eu lembrei porque você falou de Londres e Paris. Uhum. Na época que eu fui levar o grupo de adolescentes, tinha um outro grupo que a gente estava mandando na mesma época, que era um grupo dos 60 mais. Ai, que legal. Que é algo também que foi mágico. Eu lembro que fui visitá-los lá enquanto estava com um grupo de adolescentes, que eles estavam perto, e ouvi da experiência de intercâmbio nessa faixa, sabe? O quanto eles estavam empolgados de outro jeito, assim, e o olhar deles sobre a cidade era outro olhar, e do proveito disso, de estar na casa de família, dos menores detalhes, assim, do viver o lugar, viver o idioma mesmo, se comunicar sem vergonha, sem, né, não, vamos lá, vamos jogar, eu vou tentar, vou fazer mímica, mas eu vou chegar lá, minha mensagem vai chegar. O quanto era bonito, assim. É então, verdade. mais histórias de intercâmbio que... E tem algum perrengue que ela conta pra você e que ela conta com orgulho, assim? Minha mãe? É. Eita, pera. Vamos ver se eu lembro. A minha mãe, ela floreia os perrengues, assim. Ela não para muito nos perrengues. Não, mas aí eu fiz isso, fiz aquilo, ela fez, aconteceu, e daí já não ficou mais. Eu não lembro de perrengue, assim. Mas eu lembro de ela contar das pessoas que ela conhecia, porque ela ficou em casa de família, e aí teve, não sei em qual dos dois, ela ficou num hostel. Eu falei, mano, você vai ficar num hostel um mês, né? Virou Tudo bem. o lugar. Ela, não, mas eu achei super legal, porque diz que é um lugar que tem sempre pessoas viajando e vão passar. Eu pensando, falei, nossa, mas isso é um monte de gente jovem, né? Passando por lá, será que ela. Não, mas tudo bem, eu vou sentar lá e vou conversar. E ela falando que era um lugar que tinha um movimento que ela curtiu muito. Ela falou, nossa, tinha sempre gente de lugares diferentes, né? Sempre alguém para conversar. Então eu falava espanhol e ela foi assim, sem ter estudado espanhol daqui. Ela, não, mas eu vou me virar, a gente, né, vou começar do básico, tudo bem, mas ela conta com uma, acho que coragem, isso que a gente estava falando também, muito grande. Ela, não, tudo bem. E eu comecei a perceber que viajar sozinha, ela falou, antes eu ficava esperando alguém para ir de companhia, mas você vai chegar lá, você vai achar um monte de companhia, né? Eu falei, é verdade, mãe. É isso sim, a gente nunca está sozinho. Realmente você vai achar outras pessoas, né? A fim de praticar o idioma, a fim de conversar, a fim de saber coisas suas de outro país, né? Eu sou sei lá eu da onde e você do seu país, e a gente vai ter, mesmo que seja para uma conversa no hall do hostel, ali, sabe? Os momentos parece que mais simples, eles não são tão simples, né? Exatamente. Eles marcam bastante, assim. E é isso, engraçado que esse assunto dá pano pra manga, né? Você sabe que hoje em dia, pelo menos até quando eu fui fazer intercâmbio, né? Tem alguns encontros
que o pessoal marca num pub, por exemplo, e aí cada Ah, um coloca a bandeira do seu país na roupa. que E aí é um legal! encontro para conversar mesmo com gente de outras culturas. Não precisa ser necessariamente da escola, mas todo Entendi. mundo que tá ali se encontra para Que é todo conversar, mundo de de vários fora. lugares diferentes do mundo. E Gente, isso é aí, isso é maravilhoso. muito legal para testar o ouvido, né, por conta do Dos sotaque. sotaques. Gente, os sotaques são um caso à É, parte, né? Como a gente ri. pois é. E como a gente fala umas besteiras, às vezes, no sotaque. Exatamente. É E muito e legal. como quando a gente vai pra fora, a gente tem que se virar e falar de qualquer jeito, né. É, Independente se a é. gente tá falando certo ou não, com sotaque ou não. E tem hora que você fala, ai, mas não perca o sotaque. Eu já tive essa. Lembrei, você me fez lembrar uma coisa. Eu, quando dava aula de inglês, durante a Uhum. faculdade, eu dava aula de português para estrangeiros também. Ai, que E lindo. tinha uma moça da Dinamarca fazendo aula comigo aqui. E ela falava português tão bonitinho, com sotaque. Ela, ai, mas não é assim, né? De outro jeito. Eu falava, não, mas fala assim mesmo, porque tá muito bonitinho. E eu ficava pensando, falava, a gente quer perder muitas vezes o Uhum. sotaque, né? Falar, ai, não, falar inglês é assim. É que nem o sotaque nosso, É, né? Como ator e atriz, por exemplo, sei. às vezes você precisa neutralizar o sotaque. Uhum, E eu moro aqui, eu falo porta, portão, porque uhum. muitas vezes. Porteira. É, e hoje em dia tem muito isso de se falar como você Uhum. fala na sua vida, né? Do Nordeste com sotaque do Nordeste, enfim, cada um fala como fala. Sim. E disso do inglês, a mesma coisa, de você falar o inglês, mas como uma brasileira, né? Aham. Dá pra gente deixar isso claro e Uhum. compreensível, mas com o seu sotaquezinho mesmo, que tem um quê ali de identidade. Sim. Que eu imagino que juntar todo mundo assim deve ser É muito legal. é uma música, né? Sim, eu fui num evento desse, foi É, bem difícil, assim, porque eu precisava falar, eu sou muito travada, pelo menos aqui no Brasil, né? Lá é. fora, se eu não falar, passa fome. Exato, tem que destravar. Tem que Ou destravar. destrava, né? Exatamente, aí foi bem difícil, tanto para eu falar, me sentir corajosa ali de falar, quanto de treinar o ouvido também. Então, hoje em Sim. dia tem isso, é bem bacana, né? Até alguém me falou outro dia de um lugar para se encontrar aqui, assim, de pessoas para conversar em inglês, né? Acho que Que um English Club, legal. alguma coisa assim. E a maior parte de intercambistas queriam matar a saudade Uhum. mesmo, para poder praticar, né? Porque depois que a gente volta, a chance de muitas vezes não entrar mais em contato, quem não trabalha com isso é grande, É né? muito Então, de grande. achar essa que é diferente do só online. Hoje eu sei que tem Uhum. várias ferramentas que a gente pode Sim, falar online também, mas o encontrar tem é verdade. outra, não sei, né? Outra pegada. E É. falando em encontrar, você já encontrou seus amigos do intercâmbio? Nossa, já. A gente fez Muitas vezes? não foram tantas vezes, assim, a gente fez alguns Uhum. encontros, sabe? Porque juntar todo mundo fiz É. ou um encontro com alguns, depois outro encontro com outros. A maioria hoje já, né, casado, com Uhum. filho. E a gente chegou a levar a família, tudo, e agora tá até todo mundo querendo programar um próximo. Faz alguns anos já que a gente se encontrou. Mas é muito engraçado. Às vezes, depois que formaram esse grupo no WhatsApp, que é bem recente, Uhum. vem alguma coisa, gente, olha lá, o Ano Novo em Sydney, que a gente passou pelo Ano Novo juntos lá. Aham. Já chegou o Ano Novo, que chega por causa do fuso, chega primeiro, já chegou o Ano Novo em Sydney, manda lá no grupo, sabe? Tem sempre, olha a Copa de novo, esse ano que passou a Copa, mandaram uma foto da gente na Copa lá. Falei, gente, olha E isso, vai os ter Copa na carinhos. Austrália. A Copa não, vai ter Sabe que eu não sei? Olimpíadas, eu acho. É, Ou Copa. Não quando a sei. gente estava lá, tinha acontecido as Olimpíadas em Sydney. Então, eu Uhum. lembro de ter ido até visitar o Parque Olímpico, assim, tinha uma estrutura bem legal que continuou sendo usada, né? Um exemplo aí. É. Continuou sendo usada bastante pela população e tal. E aí, isso da Copa, eu lembro que virou do avesso. A gente não acreditava na paixão deles pelo futebol e no quanto estava todo mundo torcendo pelo Brasil. Uhum. Aí, quando os outros foram sendo eliminados, né? A Austrália, na época, nem lembro se estava Uhum. na Copa. E eu só lembro que o uniforme deles também é verde e amarelo, Uhum. igual o nosso, É né? verdade. E aí eles diziam, brasileiro, nossa, a gente está torcendo pelo Brasil. E aí virava aquela coisa, os bares, né, os pubs, todos os lugares, cafés, tal, para assistir jogo do Brasil. E falando, gente, mas o que é isso? De onde vem gente vestindo camiseta do Brasil? Que Foi legal. muito interessante. Eu não imaginava. Tenho fotos, assim, de gente de vários países que não tem nada a Tudo ver com, com o Brasil. tudo com a camiseta do Tudo Brasil. com a camisa do Brasil e torcendo junto com a gente, assim. Essas coisas, foi a primeira vez que eu tive contato com pessoas de fora, Uhum. né? E eu lembro que naquela época, assim, para uma adolescente, entender
nem sei se eu entendi. Hoje, às vezes, eu olho para trás e falo, nossa, eu estava vivendo aquilo ali, eu não pensava muito. Mas de olhar como era a japonesa que estava lá, da mesma idade que eu, que fez todo esse movimento também lá no país dela, para vir de lá, fazer o intercâmbio lá. E eu comecei a pensar, cada um tinha amigo da Jordânia, de lugar que eu jamais imaginei, sabe? Ter contato com alguém desse país. Teve um menino que trabalhou comigo que era de Bangladesh. Eu Nossa. falei, gente, Bangladesh, eu nunca tinha nem ouvido falar esse nome na época. Eu lembro que ele comia com a mão, assim, e ele falava, mas por que você usa talher, né? Perguntava pra mim, eu falava, ué, porque todo mundo usa talher. Ele, não, eu uso a mão porque foi o talher que Deus me deu. Eu falei, e coisas assim, né, que você escuta e fala, gente, pra mim é estranho ele comer com a mão. Ele falou, eu acho estranho você comer com talher. E foram coisinhas, como eu falei, as coisinhas simples, mas que eu nunca mais esqueci, sabe? E eu espero que, hoje pensando em filho, né, falou que depois que a gente fica mãe, acho que a gente começa a pensar, fala, nossa, espero que ele tenha interesse de fazer algo assim, oportunidade de fazer, com esse olhar de ver, né? Porque às vezes a gente passa muito pelas coisas, né? Na E correria até do dia a dia na a gente nem correria, percebe. o que é fazer 1000 fotos. Eu lembro que naquela época a gente tinha que fazer as fotos bem pensadinhas. Tem um monte de foto toda torta, não sei o quê. Mas porque o filme era caro pra caramba, a gente tinha que como fala? Revelar, imprimir. Quem não sabe o que é revelar era imprimir a foto. E a gente fotografava menos. A gente fotografava, gostava de fotografar, mas parece que a gente estava menos preocupado com esse registro do momento do que o momento em si, assim, sabe? E isso foi algo que eu meio que carreguei para depois. Eu sou preguiçosinha para tirar fotos Sim. de viagem. E hoje eu entendo que talvez não seja só preguiça. Realmente eu fico meio que absorvida por Viver o aquele momento momento ali, de ali. fato. Eu quero fazer intercâmbio de novo. Faça. Qual que Eu seria o quero. próximo destino? Itália. Na Itália. verdade, eu já estava eu estava fazendo aula de italiano, era o próximo destino, acho que até falei com vocês, né? A gente chegou a se falar, e aí Romeu, que meu filho chegou, falando, bora pra Itália, que eu quero ir junto. Agora tô nessa. Vai ser, te espero, vamos ver. Próximo, mas aí já vai ter que ser programado. Tem um intercâmbio aí com né? Tem. Babá Família. junto? Família. Sim. Isso é outra coisa muito legal. A minha irmã, por exemplo, não fez intercâmbio quando ela era mais nova. Ela não quis. Hoje em dia ela quer ir, já está se programando tal para ir ela com o marido, com as crianças. É super possível. Então acho que talvez vai ter que ser Em família. Exatamente. E sabe que eu fiquei curiosa com a questão do trabalho? Você falou que ficou um ano, né? Estudou, mas que também Sim, trabalhou. trabalhei. Como que foi trabalhar? Foi algo, em primeiro lugar, muito necessário. E quando eu fui assim, com dinheiro contadinho mesmo para o começo. Né? E como a Austrália era, e acredito que seja até hoje, né, permitido o número de horas de trabalho, eu tinha que trabalhar para que, né, pudesse rolar esse tempo de intercâmbio, eu estava lá. E eu fui vendo quanto a minha experiência estava sendo, assim, até em termos de idioma mesmo, muito mais rica. Porque eu fui literalmente para se vira lá, né? Eu comecei trabalhando em cozinha. Naquela época, assim, meu inglês tinha feito inglês aqui, mas pouco, e eu não era a pessoa mais aplicada na aula de inglês. Até eu achava que eu não gostava de inglês. Depois eu fui vendo que eu não gostava de estudar o inglês na tradução. Eu falei, nossa, mas não é isso, eu gosto do inglês. Né? E aí o inglês deslanchou muito trabalhando. Então eu comecei fazendo coisas que eu não precisava me comunicar muito. E o inglês foi melhorando bastante, assim. Eu lembro que eu trabalhava numa cozinha de um café, logo no comecinho. Todo dia saía da escola, ficava nas atividades da escola, já emendava, e depois que eu ia para casa. E eu tinha um senhorzinho que era o dono do café, ele chamava de Cinderella. Ô, Cinderella! Ele falava, mas você é tão novinha, era o senhor e a senhora, o que você está fazendo aqui, do outro lado do mundo? E eu tentando explicar para ele, ele falava, não, eu vim para estudar o inglês, nananã. E ele perguntava, e sua mãe, e seu pai? Ele falava, gente, mas por que ela está fazendo isso? Enfim.
E aí o inglês foi melhorando, eu fui para o salão, né, trabalhar de garçonete. Acho que o que eu mais fiz naquela época. Eu sei que hoje acho que muitas oportunidades são diferentes. E mais uma vez, se eu tivesse sido mais velha, talvez, né, já na faculdade, por exemplo, outras oportunidades também existiriam de trabalho. Mas naquela época, com aquela idade, zero experiência Aham. profissional. E foi muito legal, porque eu conversava o dia inteiro. As pessoas realmente, assim, eu falo que foram muito acolhedoras nesse sentido, porque acho que viam, que legal, brasileira, blá, 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 blá. Uhum. E como garçonete, passei muito perrengue de não entender pedido e voltar lá e para ter certeza. Falar, mas foi isso mesmo que ele falou? Aí cutucava meu colega, Uhum. você não vai lá Só pra para gente confirmar? confirmar. Mandei coisa errada, já fiz Uhum. muita coisa assim. Mas, no geral, as coisas, sabe, foram muito. Hoje eu penso, se eu tivesse ido sem trabalhar, na época eu falava, gente, né, como é cansativo. Eu trabalhava muito tempo e, assim, é, no sentido de, junto com a escola, eu Uhum. tinha saído daqui, do ensino médio, né, com Sim. aquela rotininha em casa, tranquilo. Lá Tranquila. não, eu tava tinha que cuidar das minhas coisas, né, cuidar do meu quarto ali na casa de família. Depois saí da casa de família, fui para a República, então Fazer a sua cuidar comida, lidar tudo, ali no tipo, dia se a dia. virar, foi uma virada aí Uhum. 180 graus, né, de Sim. vida. E mais o trabalho, tinha um dia que eu estava exausta, mas Uhum. valeu, assim, demais, porque trabalhar enquanto estudava, eu acho que deu um upgrade no idioma que talvez eu não tivesse tido se não fosse trabalhando. Sim. Que realmente foi a oportunidade de falar mais e sem pessoas com tanta paciência quanto na Uhum. escola, né, com assuntos ali organizados para te ajudar. Não, ali era A vida, vida real. né? Isso aí se vira e foi maravilhoso. Eu trabalhei desde o comecinho até vir embora. Foi uma outra rede, né, de amigos. Aham. Não, não, outra rede de amigos que eu fiz trabalhando e recomendo muito, assim, que é uma experiência. E trabalhar lá, você ter essa relação de Uhum. trabalho, né? O compromisso com alguém, Sim. de ter que estar ali em inglês. Eu lembro que foi mais uma razão assim de olhar e falar, nossa, ó, que legal, consegui. Uhum. Deu para procurar o emprego. Naquela época ainda era o procurar mesmo no jornal, ligar. Eu lembro que eu tive acho que uma semana que eu trabalhei num negócio bizarro. Não sei como me aceitaram fazendo aquilo. Meio que de telemarketing com aquele inglês macarrônico. Eu falei, gente, mas não vou dar conta. Eu tinha que ligar para as pessoas, era alguma coisa de cobrança, alguma coisa Aham. assim. E eu não me conformava de estar fazendo aquilo. Eu falei, não dá, não dá. E aí, não lembro se eu saí ou vocês saíram comigo, né, do trabalho. Uhum. Mas, enfim, o trabalhar foi Importante. demais, demais. Aí você ficou Recomendo. só no café? Não, trabalhei em restaurante do hotel. Tinha um hotel na mesma rua que eu estudava, Uhum. que foi muito legal, que era um ambiente assim, né? Tinha room service e tudo mais. Trabalhei no hotel. Mas sempre nesse ambiente, ou de Uhum. restaurante ou de café, Sim. assim, que era muito gostoso. Gostoso. E É, onde que você encontrou a arte na sua vida? nossa, eu acho que a arte me encontrou, Uhum. sim, desde de cedo. De novo, eu lembro da minha mãe. Eu comecei a fazer balé novinha no clube do bairro, assim, clube de mães do bairro, com 9 anos. E porque ela me levou. E minha mãe é professora Aham. de escola pública e ela sempre me manteve muito perto assim de manifestações de arte, porque ela gosta muito. Uhum. Ela toca violão, ela escrevia poesia, sabe? Que lindo. É, participou de festival de música, Uhum. enfim, ela tem isso muito com ela. E proporcionava, dentro das possibilidades dela, isso para mim e para minha irmã. Eu tenho uma irmã que também se formou em arte, hoje é Uhum. professora também, mas também é da área de arte. E a gente estava sempre vendo peça, ou né, dança, ela também fez dança, música, enfim. Mas eu sempre tive isso como algo, não como profissão. Eu pensava, falava, nossa, eu preciso fazer uma faculdade, né, aquela cabeça. Acho que esse ponto foi um ponto que eu não fui corajosa. Uhum. Então eu falei, não, eu preciso fazer uma faculdade, trabalhar, né, trabalhar das 8 às 6, Sim. ainda naquele pensamento, né, mais medroso mesmo, mais antigo, assim. E fazia tudo isso como hobby. Uhum. Então, tinha época que eu estava envolvida com grupo de dança, com grupo de teatro, enfim, cada época uma coisa.
Mas chegou um momento que me chamou mesmo. Eu fui ficando doente, digamos assim, é o que chamam de burnout hoje em dia. Sim. E aí fui tendo isso e mergulhando em outras coisas, assim, terapia, para chegar e falar, escuta, e aí, o que tá esperando para ir fazer o que você tem vontade de fazer? E aos pouquinhos fui fazendo essa transição. Nessa época eu estava trabalhando com intercâmbio. Uhum. E trabalhar com intercâmbio sempre foi algo que me alimentou muito também. Sim. Viver essas histórias com as pessoas, sabe? Era algo que me alegrava muito também, mas tinha um Eu te pedacinho. entendo. Você entende, né? Que você também vive isso todo dia. É um assunto que apaixona, né? E Sim. você vê, assim, o sonho da pessoa, tudo que ela está investindo ali, não só financeiramente, mas de tempo, de ideia, de Sim. vontade. Tantas vezes eu acabo um atendimento e vou chorar no banheiro. Porque eu fico emocionada, tem que dar certo. Tem que dar certo. Uhum. E foi com esse olhar emocionado de E é alguém que várias o meu deu certo. histórias, várias Várias coisas, né? histórias. Eu lembro uma vez que eu tava atendendo, era um casal. E aí, eles finalmente conseguiram fechar o intercâmbio depois de 2 anos se organizando. E aí ela me olhou e falou assim, só Deus sabe cada bala que eu deixei de comprar pra estar aqui hoje. Exatamente. Então, são várias histórias, é muito bonito trabalhar com isso. É algo que, assim, você se envolve, né? Uhum. E, então, o tempo todo que eu trabalhei com isso, assim, o meu coração estava ali também, sabe? Tanto que eu ficava muito dividida, falava, mas tinha algo que me chamava, Maior. assim, pra arte. E aí, por muito tempo, eu falei, nossa, nada a ver, né, uma coisa com a outra. E no primeiro olhar mesmo parece, gente, como dizem, né, você não sabe o que quer, eu tava perdida, a gente Uhum. falava mil dessas coisas. Enquanto a gente tá nessa conversa interna meio, né, que bota a gente pra baixo. E hoje em dia eu vejo tanto sentido em ter sido como foi, Uhum. em ter sido por essa passagem, não mudaria nada do que foi, sabe? E acho que isso os anos que vêm vindo também Sim. vão trazendo. Eu falo que com 60, com 80, mais ainda. Eu falo, nossa, a gente vai estar mais leve. Mas eu olho para o período do intercâmbio muito complementar. E eu já tinha esse olhar da arte junto comigo quando eu estava viajando lá atrás. Uhum. Então, eu vejo até coisas na prática mesmo, assim, sei lá, coisas que eu recolhia, eu tinha esse hábito de, ai, que legal esse panfleto do teatro daqui de Sydney, vou guardar. E eu tenho isso guardado no meio do álbum de fotos, Uhum. impresso. Fala, caramba, já estava lá, né? Então, como quando a gente acha, às vezes, que é uma coisa só, né? A gente não é uma coisa só. E a gente vai descobrindo essas mil coisas, não sei nem o que chamar, sei lá, camadas e Sim. facetas que a gente tem. E elas não são antagônicas, tipo, ai, nada a ver, né? Isso com isso. Nossa, mas como Elas você são gosta de intercâmbio e complementares. você... Exatamente. Como cada um é único e vai se formando desse monte de coisa pelas quais a gente se interessa, né? Uhum. E... Ai, sei lá, ficaria aqui falando horas sobre isso, já até me perdi. Mas por isso que viajar também, né, é importante pra gente ir reconhecendo essas facetas que a gente tem. Porque às vezes a gente, no dia a dia, né, que cobra muito da gente esse olhar mais pragmático, de a gente ser mais objetivo enfim, mais cartesiano, assim, né, de pensar das coisas preto no branco e tal. Às vezes a gente não tem esse espaço para respirar e falar, nossa, até de achar soluções melhores para esse nosso dia a dia que exige, né, esse olhar mais assim organizado, enfim, mil demandas da vida. Esse respirinho da viagem, ele te coloca num outro, eu sinto assim pelo menos, mas te coloca num outro estado, se você se permite esse estado, né? De, peraí, vamos botar essa bola no chão e ver, como existem N maneiras de viver, Sim. e às vezes a gente acha que só a nossa maneira de viver ou é legal, ou é possível, ai não, gente, eu tenho que viver, exemplo. Eu preciso ter um carro. Aqui na cidade que eu vivo tem que ter um carro, não, ter um carro é necessário. Muita gente pensa assim. Aí você vai para um lugar que o carro é totalmente dispensável. Você fala, olha que maravilha viver. As pessoas precisam ir de um lugar para o outro, não que elas precisam ter um carro. Exatamente. Elas precisam se locomover, elas precisam estar livres para ir para um lado e para... Como isso vai ser feito? Tem N formas. Muito né? jeitos. E muitas vezes a gente fica preso naquele nosso mundo, Na nossa no jeitinho bolha. que é possível ser feito. Uma coisa que eu gostava muito de trabalhar na época do intercâmbio
era com o high school, né? De ver os adolescentes, assim, e dessa preparação, dessa conversa que a gente fazia antes, né? A reunião de high school, para dar essas dicas todas antes de eles irem. E eu lembro que me marcou muito na preparação, eu sempre ficava prestando atenção. Cada preparação eu escutava aquilo tudo de novo e aquilo ainda me tocava. De que quando a gente vai para o intercâmbio, a gente vai como se estivesse tirando o que está pendurado na gente, assim, de etiqueta. Vou pro lado de lá, então sei lá, eu vou para a África do Sul, que seja. Ninguém sabe quem é meu pai, ninguém sabe que bairro que eu moro, ninguém sabe nada de mim, onde eu estudei, porque essas coisas vão formando, né? Falar, ele é assim, ele estudou naquela escola, ela trabalha assim, ela faz estereótipo, né? Tem coisas penduradas na gente, etiqueta, sei lá, né? E quando a gente vai, a gente é a gente. A gente pode ser a gente mesmo, sem medo nenhum. A gente é um ser humano encontrando outro ser humano, que eu falo uma língua, você fala outra língua, e a gente vai se comunicar mesmo com línguas diferentes, porque a gente sempre dá um jeito de se comunicar. Como isso é interessante, né? Tem coisas que são universais. Então, um olhar, um sorriso, um gesto de gentileza, ele é universal e ele aproxima a gente, não importa a cultura, lógico, né? Salvo exceções, mas não importa qual seja a cultura e para onde a gente esteja indo. E o quanto isso o intercâmbio coloca assim, ó, para nós. Olha, a gente tem N diferenças no mundo, N diferenças, mas como a gente tem muito mais semelhança do que diferença. Sim. Como é para a gente estar muito mais próximo do que distante, seja pela bandeira, pelo idioma que a gente fala. E a gente se despe um pouco, né, dessas coisas que muitas vezes amarram a gente. E fala, gente, olha como tem jeitos de se viver assim. E trazer um pouquinho disso. A gente vai voltar para casa, né? Vai voltar aqui para nossa cidade, ou sim ou não, tem gente que escolhe que não, mas ainda voltando. Volta, né? Mesmo que para visitar, né? A gente volta aqui para o nosso canto, mas fica um tantinho disso do que é múltiplo, do que é diverso, do que é diferente e o bonito do diferente. O interesse e o olhar amoroso sobre o diferente. Fala, nossa, que interessante. Não, ai, diferente, gente, eles comem assim, né? Ai, que horror. Porque às vezes a gente vai, não, eu queria que fosse que nem é lá para mim em casa, né? Então, esse de se abrir e falar, não, vamos experimentar. Não é porque me é familiar, é porque é só desse jeito que é bom. Não, tem trocentos jeitos de ser bom também, né? O quanto isso é um exercício. É verdade. De disponibilidade, assim. E é uma das marcas, assim, mais profundas, acho, do intercâmbio, seja a idade que você fizer. Quanto isso chega e fala, uau, de uma expansão mesmo, de olhar, de consciência e quanto isso é necessário, né? E aí eu sinto que a gente viaja até para cidades aqui perto. Eu viajo com sensação de intercambista. Sei lá, eu vou para a cidade aqui do interior do Paraná. Mas você vai com um olhar, muitas vezes, do intercambista, assim. De estar disposto. De estar disposto a ver o que é diferente, a vivenciar aquilo, conhecer aquelas pessoas de perto, o que elas fazem, o que elas não fazem, sabe? Sem ficar agarrado nessa com olhos de quem quer ver. Sim. É isso aí. Ai, que gostoso conversar com você. Ai, eu digo mesmo, ficaria aqui, ó, tomando chá de chá. Nossa, muito obrigada por ter vindo, foi lindo. Imagina, eu que agradeço. Eu realmente fiquei emocionada em vários momentos, me vi muito em você, vi minha tia em você também, vi minha mãe na sua. Jura? Enfim, que linda! Foi bem bonito. Obrigada. Eu sou uma tia de 7 sobrinhos, que eu espero que vão fazer intercâmbio também. Eles ficam assim, nossa tia, você foi nesse lugar, é muito bonitinho. Eu sempre fui essa sobrinha para minha tia. Ela fez intercâmbio também, muito novinha, com a Just também. E eu lembro até hoje de quando ela voltou. Nossa, eu ficava, eu chamo ela de Yay, como que é isso? Como que é isso? Como que foi na sua casa de família? E eu me lembro muito, assim, como se fosse hoje. Então, você é a tia que inspira, provavelmente. Que linda! Muito obrigada. Isso tem muito, muito valor. Obrigada. E eu agradeço o convite. Fiquei muito feliz de estar em contato com esse assunto que me é tão especial mesmo. E de ver esse projeto tão lindo de Elas Viajam. Achei, assim, inspirador. Que seja só flores esse projeto, que vai tocar muitas pessoas, tenho certeza. Tem uma função muito especial. Eu que agradeço. Por hoje é isso, pessoal. Se inscreve no nosso canal,
Estamos em todas as outras plataformas também, então podem escutar a gente e ouvir os outros episódios. Até mais. Até mais.